Oi, gente. Oi, Aline, Carlos, Solange. Tudo bem, gente? Boa tarde. Deitei aqui um pouquinho na grama depois que eu fui na cidade resolver umas coisas. Tô lendo uma palavra e quero compartilhar com vocês um pouco. Adoro. Eu tava explicando outro dia sobre patos e sobre rema. Ou logos, patos e rema, né? E rema é quando a gente lê a mesma palavra na Bíblia, só que aí o Espírito Santo fala com a gente. Por isso que eu falo que a Bíblia não é um livro de leitura, a Bíblia é um portal espiritual. E cada vez que a gente lê a mesma coisa, mesmo que seja a mesma coisa, a gente tem mensagens espirituais completamente diferentes para a nossa vida. Por isso que eu incentivo tanto que vocês tenham Bíblia de papel, que vocês abram a Bíblia num ritual de Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Saia daí e venha para minha igreja. Quem é a igreja? Eu. Qual é o meu templo? Eu. Entra na minha casa, faça morada em mim. Entra também na minha casa, no sol. Gente, olha esse sol. Vou até chegar para cá, porque esse sol tá lindo. Peraí. O sol tá lindo. Peraí. Esse sol tá de arrasado, tá, gente? De camarote, assim, não tá lindo? Deus é lindo, né? Que lindo esse sol. Tudo bem com vocês? Tô aqui falando um pouco de Atos e da palavra, da Bíblia. E assim, gente, eu não sempre amei a Bíblia, não. Nem gostava de ler. Porque eu lia como se fosse um livro. Eu via um monte de gente falando que, já li 10 vezes a Bíblia. Aí na minha cabeça eu tinha que ler muitas vezes para entender a Bíblia. Na minha cabeça, todo mundo que segue a Jesus tem que ficar lendo Bíblia, decorando versículo. E não tem nada disso. Foi quando eu comecei eu sou formada em jornalismo, né? Por mais que eu não tenha atuado, eu comecei a entender sobre logos, patos e rema. Comecei a entender que o Espírito fala através da palavra que é viva. E tudo bem, Fer, querida? Obrigada pelo presente. Quem pudesse curtir, por favor, enquanto eu falo, eu gosto. Me ajuda a subir para For You. E eu comecei a aprofundar nos porquês da Bíblia. Por que ler Bíblia? Por que eu afirmo tanto que ela é um portal espiritual? Como é que eu explico para as pessoas? Como que eu cheguei a essa conclusão? Não adianta eu ficar pesquisando Bíblia. Obrigada pelo Hurt Me, Fer. Que linda. Obrigada. Não adianta eu ficar pesquisando para explicar também de forma tão espiritual. As pessoas precisam entender o que eu estou falando. E eu gosto muito de me fazer entender quando eu estou falando da palavra de Deus, sabe, gente? Obrigada, Fer, pela rosa. Eu gosto muito de me fazer entender, porque eu quero que as pessoas experimentem o que eu estou vivendo também. De 12 anos que eu estou em busca de autoconhecimento, faz só 6 anos que eu estou muito aprofundada. E no começo, quando eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a frequentar teologia, fiz curso de teologia. E eu comecei a frequentar também um grupo de uma igreja de São João da Boa Vista, muito boa, do pastor Fernando Braga, que eu gosto muito, respeito muito. E foram 3 anos de caminhada junto com Jesus, e era um grupo tipo terapia com Jesus, era online, cada um na sua cidade, eu morava em Ribeirão. E um dia ele falou pra mim o seguinte: Clícia, eu te aconselho a parar de querer decorar a Bíblia, parece que você quer mostrar para as pessoas que você decorou a Bíblia. Eu falei, ué, mas não tem que decorar a Bíblia? Não. As pessoas não sabem que a gente anda com Jesus quando a gente decora a Bíblia? Ele falou, não. Mas a palavra de Deus não é tudo que está ali? Ele falou, mas se você continuar lendo a palavra, você não vai ter resposta. Porque a Bíblia não é para ler. Bíblia é para se relacionar. É a palavra viva, é o pão. E aí eu comecei a conversar com Deus e pedir para ele me dar discernimento, se o Fernando estava falando a verdade. Porque mesmo quando alguém chega e fala assim, eu sou profeta. Mesmo quando um profeta vem me entregar uma profecia, eu vou confirmar com Deus lá no secreto do meu quarto. O secreto do meu quarto é dentro de mim. É dentro, tá? Então eu sempre vou confirmar com Deus. Obrigada pelos presentes, meninas. E é lindo, gente. O que eu descubro cada dia mais é lindo. Então a Bíblia, para mim, é um pão.
Quando eu chego da rua, me relacionei com muita gente, conversei em academia, conversei no restaurante, comi pastel, fui comprar uma roupa na loja e fui no cabeleireiro. Quando eu chego, eu coloco esse tapete aqui na grama e eu falo, Jesus, quero deitar no seu colo, eu tô cansada, porque eu canso do ser humano. Eu canso. E aí eu deito aqui, assim, no chão, no colo dele, e falo, ai, que gostoso do seu colo, Jesus. Gosto tanto de ficar no seu colo. Deus, me limpa das energias que não são minhas, me limpa do que não é meu, de alguma opinião, de alguma coisa que eu não vi, que deve ter ficado em mim. Tava com um pouco de dor de cabeça, falei, não, me limpa, por favor, me limpa. Me espiritualiza de novo, acabei de voltar para casa, me limpa, Senhor, só peço que Ele me limpe. Aí eu oro o Salmo 91, sempre no tempo presente, ao invés de eu falar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu falo eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu que habito. Descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer ao Senhor, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus meu em quem confio. O Senhor me livra do laço do caçador do veneno mortal. O Senhor me cobre com as tuas penas e sob as tuas asas eu encontro refúgio. A tua fidelidade é o meu escudo protetor. Então eu trago a palavra viva para mim, porque aquele que habita, eu tô falando de outra pessoa, eu habito. E Deus é testemunho. Então, se eu habito, Ele me protege. Se Ele tá vendo que eu habito, se Ele concorda que eu habito, Ele me protege. Então eu oro sempre, eu que habito, sabe? Eu comecei a adaptar algumas palavras, não no sentido de mudar a Bíblia, vocês podem pesquisar, isso não é pecado, isso não é errado. Mas ela é viva e nós temos que adaptar a nós. Todo esse livro, toda essa riqueza, essa joia, é pra gente usar. Isso aqui é um escudo, é uma fortaleza, é a nossa arma, é também o nosso colo. Eu amo isso aqui. E eu quero ler um pedaço com vocês do que eu tô lendo. Eu tô em Atos dos Apóstolos já tem algum tempo. E eu quero ler uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu tenho visto não. Pessoas me procuram para conversar sobre algumas coisas espirituais e algumas delas não têm muito discernimento. E eu entendo, eu também não tive discernimento um dia. E eu não posso mentir, né? Ai, molha não. Pera aí, gente. Eu não posso mentir. E aí, como elas perguntam, por mais que eu não as agrade, eu preciso responder, né? O que eu sei. E muitas dessas pessoas não percebem, talvez por não ter conhecimento, por estar no automático, não percebem que outras pessoas que se aproximam delas mexem com coisas que não favorecem. Fazem coisas que não agradam a Deus, mas coisas que não cabem a nós, entende? Coisa que não nos cabe. Coisa que se fizer pode dar certo, mas não nos cabe. Porque na palavra fala que não nos cabe, a não ser que seja em nome de Deus. Então eu vou ler um pedaço para vocês e explico em seguida. Mas é muito legal, sabe por quê? Tem uma parte aqui que teve o apedrejamento do Estevão. E o Estevão era um homem de Deus. Falava em nome de Deus. E lembra que Saulo de Tarso, ele se tornou Paulo depois da conversão e do encontro com Jesus? Nesse momento do apedrejamento, Saulo fica olhando ainda o Estevão, perseguindo, consentindo com a morte do Estevão antes de se converter, imagina. E aí mostra aqui o seguinte, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação, que ele era um verdadeiro homem de Deus. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora você imagina. Se imagina na época. Saulo torcendo, mata mesmo. Vamos começar por ali. Vamos tirar todo mundo que louva esse Deus aí. Vamos matar o povo todo. Imagina que vergonha. Daqui a um tempo ele vai lá ser jogado do cavalo. Aí Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começa a servir a Deus. Imagina que vergonha, que vexame, né, na sociedade. Ai, eu amo. Queria tanto ver a cara dele. Adoro.
Mas então, aí tem uma parte aqui que eu quero falar para vocês, que chama, em Atos dos Apóstolos 8, a parte que chama Simão, o mago. Prestem atenção. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Olhava para Simão, esse mago que estava fazendo coisas, magias, mágicas, e falando que ele era o homem que foi mandado pelo Senhor. Então, eles o seguiam porque ele os havia iludido com mágicas durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram no Filipe. Olha isso. E foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu, até o mágico creu, tá? E foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Tenho para mim que esse Simão só queria ser mágico também, tipo, queria fazer os milagres dos apóstolos, né? Tá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá o Pedro e João, né? Os maravilhosos lá. Deixa eu colocar aqui, tá caindo aqui, peraí. Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados. Olha a diferença, ser batizado e receber o Espírito, são duas coisas. Tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Depois de batizados, Pedro e João lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão o mago, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quer dar o dinheiro, gente. Pedro respondeu, imagina se fosse eu lá, eu olhar para ele, eu acho que eu dava uma bicuda na canela dele. Mas não, Pedro é educado. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Eles tinham discernimento do Espírito para saber quem sim, quem não, tá? Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, o mago, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Gente, vamos ver, vamos recapitular, não aguento. Eu acho muito legal, porque assim, ó, vamos lá. Que livro? O livro é Atos dos Apóstolos 8, a parte que chama Simão, o mago. Eu tô lendo só um pedacinho que eu tava lendo aqui, tô lendo pra vocês. Ai, que pôr do sol lindo, né? Ai, podia ficar mais um pouco, tá frio aqui. Eu deitei aqui pra ver se ficava um pouquinho quentinho. Bom, agora vamos lá, gente. Primeiro, se esse Simão fazia obras tipo mágica, provavelmente ele manipulava coisas da natureza para se colocar perante todos como poderoso, para que o ego dele fosse elevado, né? Porque, gente, as coisas funcionam. As coisas funcionam. Por isso que eu falo, qualquer ferramenta de cura... Gente, vou sair daqui porque tá frio. Ai, quando sai o sol fica frio, peraí. Quando eu falo pra vocês, porque eu sou mentora e terapeuta de várias ferramentas, eu conheço todas de autoconhecimento, tá? Praticamente, sou formada em quase todas. Gastei 2 apartamentos e um carro nos últimos 6 anos, me curando das minhas transgressões, junto com Jesus, porque a gente começa a andar com Jesus
E aí a gente vai entrar numa metanoia, transformação espiritual junto com a transformação mental, transformação de valores e tudo começa. Mas não é Deus o autoconhecimento, é Deus ok? E toda vez que alguém me pergunta, você conhece a ferramenta tal? Eu falo, conheço. Você sabe aplicar? Sei. Ah, mas me falaram que ela pode prejudicar. E realmente, toda ferramenta pode prejudicar e pode ajudar. O que eu sempre peço para as pessoas? Quem está usando a ferramenta? Qual o passado dessa pessoa? O que ela curou nela? Quais as provas de que ela é efetiva? Quais as provas de que ela tem capacidade de te curar? Te curar, gente, através de Deus, porque a gente não cura ninguém. Já fiz um vídeo hoje sobre isso, porque deu o maior problema. Tá. Nós curamos, quando curamos, é através do Espírito que carregamos. Nós não somos nada. Quem age é o Espírito através de nós, quando nós invocamos o Espírito Santo. Só que do mesmo jeito que eu invoco, e todo mundo sabe, minhas alunas sabem que quando eu começo uma mentoria, eu falo assim, eu não entro sozinha. Você aceita ser curada pelo Espírito Santo, por Jesus, por Deus Pai Criador, todo mundo junto, porque eu trabalho em equipe? Se eles não puderem vir, também não vem, porque eu não sei fazer. E elas, a maioria aceita. Nunca aconteceu de alguém não aceitar, porque a maioria já sabe quem eu sou. Mas tem gente também que invoca outro tipo de coisa, outro tipo de Deus, outro tipo de crença, outro tipo de ferramenta, outro tipo de várias coisas. E a mesma ferramenta, ela pode ser usada em nome de Jesus ou pode ser usada em nome de outras coisas. E eu não vou julgar. Eu só posso falar de quem eu conheço. Eu conheço Jesus, meu Deus, meu amigo, Espírito Santo, Criador, ok? Você imagina nesse caso aqui, esse cara sendo um mago, usando tudo quanto é ferramenta ou coisas da natureza, whatever, não interessa, usando tudo que tinha para ter a adoração das pessoas, para ser admirado, seguido, para ter o ego elevado. Eu tô vermelha por causa do sol, tá? Pôr do sol, porque a casa é rosa. Vocês estão aí, gente, vamos curtir, né? Uai, tô aqui, vocês não vão curtir pra me ajudar? Parceria, mano, vai, curte aí. Tô esperando vocês curtirem. Tô aqui no fim da tarde compartilhando meu sol com vocês. Vocês não vão curtir minha live? Obrigada. Oi, Safira. Que nome lindo, Safira. Linda. E aí, esse mago, ele foi batizado. Qual que era o intuito do coração do mago? Conseguir poder. Pra quê? Pra alimentar o ego. Pra benefício próprio, tá? Só que aí, a gente engana as pessoas. Mas na hora do vamos ver, o nosso acerto de contas, no final de cada dia, é com Deus. E aí eu te pergunto, aquilo que você tem ajudado as pessoas, você tem feito para as pessoas ou para engrandecer o teu ego? Porque você pode até falar para mim que é para as pessoas, mas o Espírito Santo tá vendo. E no final das contas não tem para onde fugir, porque é você e ele mais ninguém no final de cada dia. E esse mago, quando viu Pedro e João colocando a mão neles, coloca a mão em mim também, porque eu também quero ganhar esse negócio aí. Só que como eles jejuam, eles andavam em espírito e em verdade, eles falaram, não vou te dar nada não. E você tá fazendo errado, porque Deus vai ver. Então, no final das contas, gente, o acerto de contas sempre será com Deus. Hoje, eu postei um vídeo, agora há pouco, sobre uma narcisista que tentou me criticar, tentou me corrigir de um vídeo que eu tava ajudando pessoas. E eu falei errado, na verdade, porque não é que eu falei errado, é que toda vez ficar explicando eu tenho um pouco de preguiça. E como eu gravo às vezes 6 minutos, 10 minutos de vídeo direto, sem decorar, sem teleprompter, sem nada, tem hora que eu não vou falar certo. Eu posso errar, eu tô na terra, eu sou normal, tá? Eu sou ser humano, eu erro, eu falho, eu xingo às vezes, eu brigo, eu faço coisa errada. Se eu tivesse perfeito, eu tava com Jesus, não é o caso, ele falou que vai demorar muito ainda pra eu ir. Então eu tenho muito que aprender. E nesse vídeo eu deixei escapar que meu dom é comunicação e que o meu dom é falar, meu dom é curar, porque eu me curei muito, então eu gosto de curar os outros. Só que todos os 99% dos outros vídeos do meu canal, por favor, siga o meu canal Embaixadora da Busca, lá no YouTube. Eu preciso só de 30 novas pessoas, a gente tá chegando a 1000. Eu tenho muito conteúdo para entregar pra gente que tá em depressão, me ajudem. Embaixadora da Busca, inscrevam-se, só isso. Saiam daqui agora rapidinho, vão lá, se inscrevam, por favor. Eu preciso de ajuda, tô pedindo ajuda.
E eu falei, nos 99% dos outros vídeos, eu falo que através do Espírito, ele age em mim, eu ajudo as minhas mentoradas, eu curo a mentalidade das pessoas. Mas foi Jesus quem me curou, e é Jesus quem atuou comigo. Só que nesse vídeo eu falei que eu curo pessoas, e ela me mandou um áudio moralista, que quem cura não somos nós, é Jesus. Ô, gente, assistam o vídeo. O vídeo chama Narcisista não sei o que lá. Sabe? E aí a gente tem que entender que todo mundo vai atirar uma pedra. E se nós estivermos doentes, a gente vai deixar com que aquilo diminua o nosso entusiasmo. O que é o entusiasmo? É Deus em nós. É essa vontade de entregar, essa vontade de cumprir o propósito, essa vontade de entregar a palavra viva e mostrar, doeu por aqui, não vem por aqui, vem por aqui. Eu tô aqui pra isso. Eu nasci pra isso. Eu só demorei 40 anos pra entender, mas eu voltei. E nós precisamos estar curados pra nos posicionarmos. Porque senão qualquer ventinho que bate, derruba a gente. Então me posicionei, mandei uma mensagem pra ela, postei aqui nos stories, mandei e ela veio pedir desculpa. Me desculpa, eu não quis dizer isso. O abusador nunca quer dizer. O abusador nunca quer falar, eu não foi a minha intenção, nunca é a intenção de um abusador. Então cuidado com teu marido, cuidado com teu namorado, cuidado com casamento é a coisa mais séria do mundo. É a maior decisão que você tem que tomar. Cuidado, na pressa, às vezes, você faz errado por um prazer momentâneo. Não, espera em Deus, pergunta pra Deus. E eu tô numa paz que eu terminei um relacionamento de 5 anos abusivo, faz 8 meses que eu tô solteira e permanecerei, sem pressa. Falei, Deus, se demorar 20 anos eu espero. Só que não me deixa agir no ego, na pressa, no desespero, no físico. Aliás, tô aqui escondida no mato com Deus e permanecerei. Pra alguém me achar, vai ter que descer de helicóptero aqui, porque senão vai achar não. Ô, gente, então, essa mensagem de agora, ela é curta. Eu só vim aqui falar pra vocês que quando vocês forem buscar a ajuda de alguém, primeiro, observa a vida dessa pessoa. Que lindo. Olha o sol, gente. Foi embora. Ai, que lindo! Olha que maravilha! Ai, que espetáculo, né, gente? Que graça. Deixa eu voltar aqui. Que eu tava falando? Quando vocês forem pesquisar, procurar alguém para ajudá-los, independente do que é na vida, às vezes no teu negócio, às vezes como mentora, como eu sou mentora, primeiro, observe essa pessoa. Os resultados que ela tem é onde você quer chegar? Porque, por exemplo, eu não tô casada. Aí alguém chega e fala, eu salvo o meu casamento. Mas eu nem tenho casamento. Como é que eu vou salvar o teu casamento? Eu salvo nem eu. Agora, dependência emocional, eu salvo, em nome de Jesus, eu ajudo, mentoro. Mãe narcisista, mentoro. Pai Peter Pan, rejeição, crença limitante, escassez, desequilíbrio, dar e receber, tudo isso. Agora, casamento, eu não fui casada, não tenho. Mas meu pai é alcoólatra, eu não tive pai alcoólatra, eu não tenho como. É meu marido, mas eu não tive marido. Então eu só posso te ajudar no que eu tenho certeza, que eu curei em mim. Então, eu só posso te levar até onde eu fui. Aí chega alguém pra criticar o teu trabalho, o teu posicionamento, aí você vai olhar a pessoa, a vida dela. Vai olhar os frutos que ela dá. Se aquilo ali não tem nada a ver com o que você quer, e se você tá muito mais longe que ela, você não tem nem que dar ouvido. Mas também se posiciona, não deixa ela cagar não, na tua cabeça. Igual passarinho, que passa aqui e faz cocô na sua cabeça, não deixa não. Tá? Se posiciona e coloca ela no lugarzinho dela. Porque Jesus também se posicionou. Em nenhum momento ele falou pra gente ficar apanhando, não, tá bom? Apanha, não. Outra coisa que vocês têm que olhar, Google. E até antecedentes criminais. Olha tudo que puder. Hoje em dia não tá dando, porque com a inteligência artificial tá muito fácil de enganar. Então, dependendo do nível que você esteja emocional, fragilizada, é perigoso. Sempre pesquisa. E sobre ferramentas, é quem usa. Todas as ferramentas que vocês imaginarem, eu vou saber dar um palpite. Eu testei todas na minha vida. Algumas eu não gosto. Algumas não fizeram efeito. Pra mim, mas pode fazer pra outra pessoa. Então, se não fez efeito pra mim, eu não vou usar na vida da minha mentorada. Mas a ferramenta é quem usa. A mesma ferramenta eu posso usar pro bem e pro mal. Aí vai da crença da pessoa, do Deus que ela invoca, de quem ela chama pra equipe na hora de um atendimento, como ela trabalha, em nome de quem, qual que é a base da vida dela.
É assim que a gente acha pessoas pra nos mentorar, viu? E eu não tenho religião. Minha religião é Jesus Cristo, tá, gente? Eu não tenho religião, eu não tenho caixa, eu ando com Jesus, eu e ele mesmo, o véu foi rasgado. Eu e ele nessa casa aqui, a gente conversa muito, a gente estuda muito juntos, ele me dá discernimento do espírito. Ah, mas você tem um dom especial? Não, eu busco muito. Eu fico o dia inteiro falando com ele. Aí ele cansa, né? Ele me responde. Eu busco ele o tempo todo, eu peço nele o tempo todo, eu vivo por ele o tempo todo e eu falo todo dia, se tem alguma coisa que falta em mim te entregar, tá aqui. Se tem alguma coisa que eu tô fazendo que o senhor não quer, tá aqui, pode mudar em mim. Eu já apanhei o suficiente na vida. Eu quero do teu jeito, do teu caminho, porque eu cansei. Eu te recomendo a vir antes de cansar. Eu fui Jonas, né? Porque tanto que eu fugi. Mas não precisa tanto, não. Mas foi o jeito que eu aprendi. E aprendi o que importa. Então, meu véu foi rasgado. Mas a minha religião é Jesus Cristo, porque eu olho pra ele. Claro que eu nunca vou ser igual, mas é pra ele que eu olho quando eu penso como eu quero ser. É aquela luz toda que eu penso. É isso. Tá bom?